Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio aqui da minha tese. Hoje eu estou aqui com o professor Fábio Orlando Schemberg. Acertei, professor? É isso? Acertou. Ok, o professor Fábio vai nos apresentar a sua tese, né, intitulada Turismo e Turismo de Natureza em Mato Grosso do Sul, proposição de um zoneamento turístico a partir dos geossistemas. Né, professor? É Isso isso aí. mesmo, né? Uma tese aí que o senhor fez com turismo baseada aí no conceito da geografia. Fica à vontade. Isso mesmo. Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer poder estar participando desse teu projeto e poder falar um pouquinho do meu trabalho, que já né, já foi construído há um certo tempo, algumas coisas já publicadas, outras não. Mas, enfim, que eu acredito como propositor, como pesquisador, é um trabalho que tem um potencial de contribuir com o turismo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Né? Então, o trabalho foi finalizado no ano de 2018 e está na mão do governo do estado. Né? Teve financiamento do governo do estado e até esse momento eu tenho visto algumas ações que têm muita similaridade com o que foi com os resultados ao qual nós chegamos, mas ainda tem bastante coisa para avançar e o estado pode usar muito ainda daquele material. Bom, de imediato, né? Então, a ideia de pesquisar um tema como o turismo de natureza veio de uma certa inquietação, né? Porque, diferente do turismo, né, da área, do campo do turismo, a geografia não trabalha muito com essa ideia de segmentação. Né? Então, a geografia trabalha com conceitos já consolidados, né? E que eventualmente, como no caso da tese, eles acabam esbarrando, né, naquilo que nós chamamos de segmento. Então, a ideia de pesquisar o turismo de natureza veio dessa inquietação de que nós, no Mato Grosso do Sul, especialmente, nós temos um conjunto de elementos que são trabalhados como segmentos, né, pelo mercado turístico, especialmente no que se refere ao turismo de aventura e ao e ao ecoturismo, especialmente esses dois segmentos, eu diria, são os mais acessados por turistas que vêm até o estado. Mas eu entendia, ou pelo menos eu tinha uma certa clareza de que o ecoturismo, ok, ele vinha de uma linha filosófica muito bem definida, mas a ideia de turismo de natureza, que é muito usado por uma série de agências aí que trabalham que se referem ao Mato Grosso do Sul como sendo um expoente do turismo de natureza, eu achava que havia algumas questões conceituais ainda em aberto e que mereciam um certo olhar, um certo destaque. Né? Então, já no objetivo geral, no objetivo geral do trabalho, isso fica muito claro. Né? Então, a ideia no objetivo geral do trabalho era discutir a formação geossistêmica do Estado, e aí, quando a gente fala em geossistemas na geografia, a gente está falando em grandes acontecimentos, né, geográficos que ainda são possíveis de serem verificados no terreno, no território, né? E aí isso pode ser associado a grandes rios existentes no território, pode ser associado a grandes conjuntos de geomorfologia observáveis no território, pode ser relacionado a grandes biomas ainda existentes no território. Nós temos no Mato Grosso do Sul um pouco de tudo isso. Tá? Então, nós temos, no que se refere a biomas, temos o Cerrado como grande bioma ainda do estado, muito ainda associado a áreas protegidas. Né? Então, se nós pegarmos no norte do estado, nós vamos ter lá o Parque Estadual das Vargens do Taquari como um grande exemplo. Se pegarmos no sul do estado, nós vamos ter Parque Natural Municipal de Naviraí como um grande exemplo de uma transição entre um bioma Mata Atlântica e Cerrado. Se nós pegarmos o Rio Paraguai, ele é um grande exemplo de geossistema que nós temos aqui no estado.
as grandes serras do estado, a Serra da Bodoquena e a Serra de Maracaju. Então, o objetivo era analisar esses geossistemas e identificar, a partir deles, as possibilidades e as potencialidades para o que nós chamamos de ecoturismo e turismo de natureza. Então, já havia uma clara distinção aí a partir do objetivo geral. Então, no primeiro capítulo da tese, a intenção era compreender, a partir de uma série de autores, especialmente autores de língua estrangeira, né, de língua internacional, inglês, espanhol, francês também, alguma coisa, né, algumas coisas de russo também, que a gente conseguiu encontrar como traduzidos, né, aí na internet, especialmente para o espanhol, né, por conta das proximidades, enfim. E no primeiro capítulo, então, há uma dedicação total a fazer uma divisão entre esse turismo de natureza e esse ecoturismo, né? Então, tem uma série de figuras onde eu tento exemplificar essas diferenças, né? Mas desde o primeiro momento, a ideia era colocar em oposição mesmo o ecoturismo e turismo de aventura e turismo de natureza, tá? Ecoturismo, colocando como um segmento, vamos lá, e aí voltando para o mercado, que tem um caráter muito exclusivo, muito específico, assim, né? E aí o mundo inteiro trabalha nessa vertente. Se pegar a TISE, por exemplo, que é a The International Ecotourism Society na Inglaterra, né? Eles convergem tanto para um modelo de turismo, de ecoturismo exclusivo, fechado, que, a depender de algumas situações, eles sequer conduzem viagens ou participam de viagens, porque entendem que essas viagens têm algum tipo de potencial de alteração, né, nos biomas, ou enfim, nos territórios ao qual essas viagens serão empreendidas. Então é muito sério, o ecoturismo tem uma pegada muito séria fora do país, né? Então, essa ideia, por exemplo, de trabalhar com comunidade local, de trabalhar com unidade de conservação, trabalhar com educação ambiental, é inegociável, eu diria, tá? E isso, no meu entendimento, vem de uma vertente mais filosófica, né? Que a gente pôde encontrar uma ramificação, viu, Nosdin, lá no romantismo alemão, né? Uhum. Então, a partir do romantismo alemão, a gente começa a identificar algumas nuances, né? Que se antes do romantismo alemão a natureza era vista como algo terrível, como algo, especialmente no período, né, que a gente chama no período das trevas, né? No romantismo alemão, a natureza ela é resgatada como algo a ser salvaguardado, como algo a ser admirado, como algo a ser visto como belo, e daí vem alguns conceitos que a gente usa hoje, por exemplo, nas políticas públicas de turismo, né, especialmente de ecoturismo, a ideia de beleza cênica, né, a ideia de beleza fílmica, né, como alguns utilizam também. O que não está errado, está correto. Eu acho que o romantismo traz esse olhar mais esse apelo mais de aproximação, de reaproximação do homem com a natureza. Tá? Então, isso está muito claro. E isso vem, né, ao longo das demais sociedades, né, e vem sendo construído de maneira muito sólida, tá? Pelas artes, vem sendo construído de maneira muito sólida pelo cinema, muito sólida pelas artes, já citei, né, mas especialmente pela pintura, né? Então, os grandes pintores, né, os grandes artistas que atuavam na pintura, criando essa narrativa de que a natureza intocada ela ainda é possível, né? E aí a gente tem alguns autores que dizem que não é mais possível. Vamos pegar o mito da natureza intocada, né, do nosso querido, agora me fugiu o nome, professor, né, já falecido lá da USP. Mas esses movimentos eles vão trazendo, né? E aí isso passa por semanas de arte, isso passa
pelas primeiras viagens do nosso querido Thomas Cook, lá, as primeiras viagens organizadas, onde as pessoas eram levadas aos grandes centros artísticos, tá? Passa pelo Grand Tour também, enfim, tá? Então, essa ideia da natureza associada ao belo, né, ao cênico, vem de longa data. E é essa natureza, e é esse modelo de natureza que a gente associa ao chamado ecoturismo, né? Então, isso para mim é muito claro, ficou muito claro durante a pesquisa. Então, existe uma diferença muito, muito grande, muito significativa entre o que nós chamamos de ecoturismo e os demais segmentos e tipologias do turismo. Então, o ecoturismo é algo que hoje no Brasil, se a gente for identificar, e aí a tese tem uma figura que identifica isso muito bem, está muito associado ainda ao turismo em terra indígena, ao ecoturismo em terra indígena, está muito associado à observação de aves, à observação de mamíferos, né? Está muito associado ainda a essa ideia de paisagem, né, que nós temos na geografia, especialmente essa paisagem icônica, né, esses ícones de paisagem. E aí o Bruno Souza Lima, né, que foi um aluno meu, estudou isso. É uma tese exatamente sobre isso, sobre ícones de paisagem, né? Então, essa paisagem icônica, ela está todinha de um lado, né? Ela tem um viés filosófico muito claro, tá? Enquanto que o outro lado, o turismo de natureza, especialmente, e aí não necessariamente associado a áreas protegidas, né? A grande diferença do lugar de prática entre ecoturismo e turismo de natureza é essa, enquanto que o ecoturismo há uma obrigatoriedade de que isso ocorra em áreas protegidas, no turismo de natureza não, né? No turismo de natureza, nós podemos, por exemplo, falar dos parques dentro de uma determinada localidade que são visitados, e são visitados numa perspectiva de turismo de natureza. Tudo bem, mas o que é de fato o turismo de natureza? Nada mais, nada menos do que nós chegamos à conclusão de que o turismo de natureza é uma vontade do sujeito de estar em um ambiente natural, fazer parte daquele ambiente natural, mas não necessariamente se integrar àquele ambiente natural. Diferente do ecoturismo. O ecoturismo está totalmente integrado ao ambiente, né? E aí nós chegamos em algumas análises preliminares que nós fizemos aqui no Estado, já no primeiro capítulo, né? Eu chamo a atenção para isso. Vamos pegar uma diferença, assim, muito clara aqui em Mato Grosso do Sul. O Recanto Ecológico Rio da Prata, tá? Hoje ele é tido como um espaço ecoturístico, tá? Ainda que ele tenha ali, use algumas técnicas de aventura, ele é um espaço ecoturístico. Isso é inegável, ele está num processo de educação ambiental muito bacana, tem todo um envolvimento da comunidade local no trabalho, e aí há ressalvas, mas no trabalho, pelo menos, é a comunidade local que atua. E vamos pegar o Balneário Municipal de Bonito, tá? Essas são as duas diferenças fundamentais que eu chamo a atenção entre o que é um elemento chamado ecoturístico, e aí com algumas ressalvas, tá? E entre um elemento que é puramente turismo de natureza. Então, o sujeito que vai à Serra do Amolar, por exemplo, lá com o Instituto Homem Pantaneiro, ele vai se envolver com a comunidade indígena de lá, ele vai se envolver com a educação ambiental que é proposta pelo IHP, ele vai enfim, e ele vai ficar lá imerso, se for o caso, o tempo que ele achar necessário, até ele entender de fato como isso funciona. No balneário municipal, não, é um lugar de passagem, o sujeito vai estar ali, vai fazer uso do lugar, vai consumir no lugar, em alguma medida ele não está nem aí se a lata que ele jogou no cesto lá de lixo vai cair dentro do lixo, ou vai cair fora, ou vai cair dentro do rio, para ele tanto faz, ele acha que ele está pagando, para ele está tudo bem. Tá? Então essa é uma grande diferença. Aí alguns me perguntam assim, ou já me perguntaram, mas cara, você fez um estudo de tese para validar um modelo de turismo predatório, que é ao qual se refere o turismo de natureza,
Absolutamente, né? E aí eu vou usar o John Swarbrick como uma âncora poderosíssima para explicar o que eu estou querendo dizer. O John Swarbrick tem uma figura num dos seus livros chamado Turismo e Desenvolvimento Sustentável, que ele faz uma análise entre o que ele está chamando de neutralidade, tá? Neutralidade, e ele vai até a outra ponta dessa figura e ele chama essa outra ponta do famoso ecoturista, tá? Mas ele está falando do ecoturista londrino, do ecoturista gringo, do ecoturista internacional. E ele diz que há uma distância entre a neutralidade e o ecoturista tradicional, tá? Eu insiro nessa figura justamente a questão do turismo de natureza. Então eu digo que quem está na neutralidade é o turista de natureza, que é o cara que não quer interagir com assuntos que digam respeito à natureza, ele está pouco ligando se aquilo ali vai, de alguma maneira, ser poluído ou com a presença dele, ele não está nem aí. E do outro lado eu tenho o ecoturista tradicional. Então, o que eu faço? A tentativa é que a gente saia de uma neutralidade e vá, pelo menos, caminhando junto ou para mais próximo desse ecoturista. Não necessariamente eu preciso ocupar o lugar do ecoturista sendo um turista de natureza, mas eu preciso me preocupar cada vez mais com a minha presença no ambiente. Me preocupar cada vez mais com a ideia de um turismo de massa nesses ambientes, ainda que não protegidos. Eu tenho que me preocupar com a minha presença, enfim, né, causando algum tipo de impacto nesses espaços, porque a partir daí a gente vai começar a ter problemas muito mais sérios, né? Então, a ideia é fazer uma distinção, mas dizer que nem esse cara que nos interessa especialmente aqui para Mato Grosso do Sul, muito pouco, e nem esse cara da neutralidade aqui. A gente quer trazer os dois para uma coisa mais próxima daquilo que nós temos chamado de ecoturismo aqui no estado, que o governo do estado chama, que os atrativos chamam, que as organizações do setor chamam de ecoturismo. Porque se a gente for comparar o que a gente faz aqui com o que a Europa chama de ecoturismo, dificilmente a gente vai ter atrativos que sobrevivam a esse filtro, tá? Dificilmente. Então eu cheguei nessa conclusão, especialmente no primeiro capítulo da tese. Continuo, vamos trocar uma ideia? Professor, então, a minha função aqui é interromper o menos possível, né? Mas, assim, antes de passar para o segundo capítulo, já estou instigado aqui o seguinte, assim, muito profunda essa questão, né, de buscar a questão do ecoturismo, porque foi meu tema do mestrado, então não foi tão profunda assim a questão do ecoturismo. Mas uma coisa me chamou a atenção, e o turismo ecológico? Chegou a ser uma terminologia discutida nessa parte conceitual? Na verdade, aí a gente pode buscar aqui no Brasil mesmo essa terminologia, né? O Brasil, na verdade, quando vai sediar a Eco 92, no Rio de Janeiro, ele cria um grupo de trabalho, um grupo de estudos, 1987, mas logo que a Gro Brundtland faz aquele pronunciamento do nosso futuro comum, né? Então ele vai buscar ali, o governo brasileiro vai buscar especialistas do mundo todo e cria esse grupo de trabalho chamado GETER, tá? Acho que é Grupo de Estudos em Turismo Ecológico. Tá? E esse GET ele tem 7 anos de trabalho no Brasil. Ele trabalha de 1987 até 1994. E ele lança no Brasil um documento, na época do governo FHC, né, que é aquele documento, Polos de Ecoturismo do Brasil. Tá? São 2 resultados muito, muito, muito impactantes desse grupo de estudos. O primeiro é o Manual de Gestão de Ecoturismo, que tem inclusive, faz uma menção ao observador de aves, né, que tem um grande binóculo na capa. Binóculo. Isso. E tem esse Polos de Ecoturismo logo nessa. Ele nasce em 96, na verdade, o Polos de Ecoturismo, né? Então, o GET ele tem essa função de criar para o governo brasileiro, e especialmente para a Eco 92, que foi uma conferência marcante, né, na história ambiental global, um conceito, que é o conceito que
a Embratur usa até hoje. Foi criado em 1994. Ele foi cunhado em 1994, que é aquela ideia do ecoturismo, né? Que ele deve ser realizado, ou o turismo ecológico é realizado exclusivamente em áreas preservadas, unidades de conservação, que envolve a comunidade, a educação ambiental e causa mínimo impacto, a ideia do mínimo impacto. Tá? Então, aquele conceito, Noslin, ele é o presente que o JET dá para o governo brasileiro, especialmente para a Embratur na época, né, para usar como turismo ecológico. Só que a ideia do turismo ecológico, ela muito rapidamente ela se funde no que a gente hoje chama de ecoturismo. Tá? Então, o conceito de ecoturismo nasce ali logo 2 anos depois, em 1996, como sendo um conceito mais palatável para o mercado. Né? Então, a ideia de trabalhar turismo ecológico, especialmente para os ecólogos, né, ela parecia um pouco controversa, né? Especialmente porque os ecólogos eles têm uma visão muito mais preservacionista, né, do que outras áreas. Então, peraí, vamos tirar a ideia do turismo ecológico, vamos colocar o ecoturismo como uma ideia mais palatável para o mercado. E a partir daí o ecoturismo virou um conceito muito mais apropriado ao que é vendido fora. E aí eu acho que vem essa confusão, Noslin, que a gente precisa ter cuidado, o mercado precisa ter cuidado com isso. Tá? Porque se eu digo que eu estou vendendo ecoturismo para um turista internacional, que já é politizado, que faz parte de associação, que já trabalha o seu posicionamento em relação a isso há muito tempo, é provável que ele vá, na nossa realidade brasileira, ele vai encontrar todas as questões que não convergem para o conceito original de ecoturismo. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para o mercado, é provável que essa pessoa aí se sinta enganada quando chegar aqui no Brasil e for levado para uma experiência de ecoturismo. Salvo algumas experiências muito pontuais no território brasileiro. Então, eu estou falando isso considerando toda a profundidade do estudo que a gente está discutindo até agora aqui. Sim, é porque assim, eu até fiz a pergunta, era para ser mais simples e tal, porque é o seguinte, com o tempo, nós estamos falando de 86 aí, né? O turismo, a expressão turismo ecológico, ela com o tempo ocupa nós da academia, ou seja, ela meio que distanciou, né? Então hoje, se você perguntar para alguém talvez aí um pouco leigo, vai dizer, turismo ecológico é diferente de ecoturismo por causa disso, né? Então, mas tem essa origem que está no seu trabalho aí, né? É isso. Aqui, só para lembrar aqui, o nome do professor, queria lembrar, é Antônio Carlos Diegues. É o Diegues, isso aí. O mito moderno da natureza intocável, isso mesmo. Colei aqui, tá, professor? Obrigado. Então, continuando, né? Então, se a primeira parte foi dedicada a essa elucidação do que seria ecoturismo de um lado e tudo de natureza do outro, o segundo capítulo, ele vem numa perspectiva a deixar muito claro qual é o conceito de geossistema que nós estamos utilizando. Tá? Porque assim como essa confusão conceitual associada ao turismo era uma realidade, a confusão conceitual associada ao conceito de geossistema também é uma realidade. Tá? Então nós vamos ter, por exemplo, escolas que trabalham em geossistemas que vão desde a escola da ex-União Soviética, né? Que depois deixa de ser União Soviética, mas aí a Geórgia assume um papel fundamental nos estudos de geossistema no mundo. A Alemanha também trabalhava numa perspectiva geossistêmica. A França depois se une à Geórgia e alguns autores russos e começa a desenvolver também esse conceito. Né? E a escola cubana, a escola mexicana, a escola por conta das proximidades ideológicas que eu já citei, né? Elas também se apropriam do conceito. E isso vai chegar aqui no Brasil, o conceito de geossistema vai chegar aqui no Brasil por um autor, né,
por um autor russo, que até então só publicava em russo, né? Que é o professor Vítor Sochava, né? Então, o Sochava ele cunha esse conceito de geossistema lá no ano de 1968. Tá? Então, o conceito de geossistema, basicamente, ele trabalha, ele tinha como especialidade, né? A partir do conceito que ele estava chamando de geossistema, ele aplicava esse conceito a diversos pontos dentro do território soviético, né, em nome, inclusive, do governo soviético, para identificar potencialidades no território. Tá? Quais potencialidades essas? Vamos lá, né? Um dos primeiros territórios que ele analisou, e aí é um marco na ciência oriental, lá eu diria, ele foi para a Sibéria, montou um laboratório na Sibéria, onde, nesse laboratório siberiano, né, ele conseguiu identificar amostras de solo, amostras do bioma siberiano, enfim, de inúmeros componentes, né, dentro desse contexto geossistêmico, e também inúmeras escalas dentro desse componente geossistêmico, e hoje em dia a gente teria muita dificuldade de conseguir reproduzir. Tá? Então, foi um alto investimento do governo soviético à época, porque ele queria entender o território. Tá? Então, ele sai da Sibéria e vai para outras áreas do território, e a cada momento ele vai enviando esses relatórios para o governo soviético, dizendo: olha, a nossa realidade enquanto território é essa. Tá? Então é bem bacana, porque ele faz isso de maneira muito sistêmica, né? De maneira muito linear. Tá? Então ele monta laboratórios mesmo capazes de gerar inúmeros dados diários, e esses dados vão se somando diariamente, e ao final de cada empreitada dessa, ele tem um conjunto de dados que nenhum outro país do mundo tem. Nenhum outro país do mundo conhecia ou conhece tão bem o seu território como a Rússia hoje, ou como a União Soviética na época. Tá? Enfim, então, do ponto de vista do Sochava, por haver essas diferenciações que a gente chama de escala, né, eu posso analisar o geossistema desde uma escala macro, né, até uma escala micro. Então, eu como pesquisador, preciso determinar qual escala eu pretendo analisar para poder chegar nas minhas conclusões. Tá? A escala que nós utilizamos aqui no Mato Grosso do Sul para analisar os geossistemas do estado foi uma escala muito similar à construção dos mapas que nós temos aqui do estado, por exemplo, para identificar áreas agricultáveis, para identificar a geologia, tá? Nós usamos uma escala 1 para 250 mil, e isso nos permitia, por exemplo, a partir de um corte transversal na Serra da Bodoquena, né, nós tínhamos em perspectiva, e isso tudo foi feito via terreno, né? Então, nós pegávamos o carro, traçávamos uma série de pontos de GPS ao longo da trajetória, para poder, a partir daquele momento, num mapa já em gabinete, já sentados lá no laboratório, identificar quais eram as continuidades que nós tínhamos, né, do geossistema da Serra da Bodoquena, por exemplo, para a gente poder identificar aspectos geográficos que nos interessavam. Tá? Então, nós não trabalhamos, por exemplo, na escala de toda a Serra da Bodoquena. Nós trabalhamos na escala de uma análise de paisagem. Tá? Então, nós trabalhamos na escala da paisagem. Tá? Então, se nós pegarmos quem veio primeiro, o geossistema ou a paisagem, né? Obviamente, quem veio primeiro é o geossistema. Então, se a gente está falando de território de Mato Grosso do Sul, especialmente do oeste do estado, né? Depois daquele grande choque de placas tectônicas que a gente conhece, sabe que existiu, foram criados inúmeros geossistemas, a Morraria do Urucum, né, a Serra da Bodoquena, a Serra de Maracaju, entre outros. Tá? Então,
A Serra da Bodoquena em si, a gente sabe que é um elemento que tem declividade, tem aclive, na verdade, né? Mas que tem declividade, que chega até um certo ponto de altura e não passa disso. A gente sabe que a Serra da Bodoquena é recomposta por um bioma, pelo bioma cerrado, mas também tem Mata Atlântica, tem Chaco na porção de Porto Murtinho, né? A gente sabe que na Serra de Maracaju a gente tem um uso da terra muito mais voltado à questão da agricultura. Então, a gente pega essa escala da paisagem e começa a criar estratégias de análise a partir dessa escala, depois de definido o conceito de geossistema que nós iríamos utilizar. Então, ficou muito claro para nós que o melhor conceito de geossistema a ser aplicado no Mato Grosso do Sul era o conceito russo, era o conceito soviético, tá? De percorrer o território e de identificar, a partir da escala da paisagem, as potencialidades para o conceito de turismo de natureza. Tá? Então, isso é feito. Tá? Então, o segundo capítulo, ele não entra exatamente nessa parte, nesse aspecto metodológico. Isso a gente vai fazer a partir do terceiro capítulo. Mas o segundo capítulo, a gente chega nessa conclusão. Bom, o geossistema... Então, ele é todo esse conjunto de formas, né, que existem sobre o planeta Terra, que numa escala da paisagem, tá, me dão a capacidade de analisar essa paisagem, que é aquilo que nós mais percebemos dentro de uma perspectiva geossistêmica. Eu olho para um morro, eu vou perceber as formas, a forma geomorfológica desse morro. Eu não consigo ver qual é a base do relevo, né? Eu dificilmente de longe vou conseguir identificar qual é a vegetação, qual é o bioma que está presente ali, né? O uso da terra que está ali no entorno, o que está pressionando, o que não está pressionando, enfim. Então, nessa escala da paisagem e a partir de um levantamento de um conjunto de dados, né, que eu posso te dizer assim, Noslin, que foram mais de 20 mil quilômetros de estrada no Mato Grosso do Sul, tá? Só de fotografias, eu tenho até hoje um material aqui, eu tenho mais de 20 mil fotografias do estado inteiro, tá? Eu tenho mapas onde eu aponto os lugares de onde nós partimos para cada trabalho de campo, onde nós chegamos, por que aquele trabalho de campo era importante e tudo mais. Mas isso eu posso discutir no capítulo 3, né, que acho que é a parte metodológica mais interessante aí, antes de ir para o capítulo final. Você quer me perguntar alguma coisa? Não, é bem interessante essa tua... Você colocou do capítulo 2, porque, assim, ainda para entender, às vezes, quem está nos escutando aí, porque o objetivo do teu trabalho era propor um zonamento turístico, né? Isso aí. Então, você está passando para nós o pano de fundo, vamos dizer assim, Isso, né? Isso aí. Sem conhecer, na verdade, sem conhecer o território, eu não consigo propor um zoneamento. Sim, exatamente. Então, a ideia do geossistema é o pano de fundo territorial. Tá? E aí a escala do zoneamento é a escala da paisagem, que é o que a gente vai discutir no capítulo 3. Tá? Perfeito. Então, o capítulo 3, ele tem também uma série de figuras metodológicas, né, onde a gente trabalha vários níveis dessa tese. E a gente está falando aqui de uma tese bem tradicional, né? Então, que tem um resgate teórico e depois vai passar pela metodologia e aplicar, né, no quarto capítulo, que são os resultados que nós chegamos. Então, essa figura inicial que está ali no terceiro capítulo é uma figura... Era para ter 5 capítulos, inclusive, a tese. Nós chegamos na conclusão de que 4 já eram demais. Então, esse terceiro capítulo, ele começa com essa figura onde a gente define esses níveis de atuação, né? Que vai desde os níveis de compreensão teórica, passando aí sim, né, para esse segundo nível, que é o nível da metodologia, onde nós vamos definir, por exemplo, que elementos geográficos da paisagem nós queremos identificar, e aí nós definimos que a nossa atuação se daria, né, pela conformação entre relevo, vegetação e rios, principais rios, ou hidrografia, né?
Então, nós optamos por trabalhar áreas e delimitar áreas, né, a partir da escala da paisagem que tivessem esses três elementos, se não os três, assim, numa perspectiva integrada, né, que os três estivessem no mínimo presentes, tá? Porque a gente entendia que esses três elementos unidos, a partir da perspectiva, né, de um teste inicial que nós temos na Serra da Bodoquena, onde existe relevo, vegetação e água, nós temos potencial turístico. Tá? Inclusive, a ideia de potencial turístico no capítulo 3, nós criamos uma fórmula para identificar o que seria esse potencial turístico. E é a partir dessa fórmula que nós vamos atribuindo, dentro de uma escala definida ali na metodologia, pesos e notas para essa paisagem analisada. Então, a gente faz até a Serra da Bodoquena, ela é o mapa final ali que a gente gera de potencialidade para pelo menos mostrar para o nosso leitor, né, como é que nós chegamos naquele nível de potencialidade da Serra da Bodoquena. Então, a metodologia ela é toda detalhada. Então, tem lá, por exemplo, os tipos de bioma que são encontrados naquela unidade de paisagem que nós estamos analisando, o tipo de uso da terra, os principais rios existentes, a relação entre aclive e declive. Então, todos esses elementos geográficos eles eram jogados num software, né, e eram transformados em dados a partir desse software, né? Então, os dados reais do mundo real que nós analisávamos em loco, nós jogávamos no software e esse software dava para nós esses mapas de potencialidade. Tá? Aí você vai me perguntar assim, mas você tirou de onde essa ideia de potencialidade? Na geografia, se trabalha muito fortemente com a ideia de fragilidade ambiental. Tá? Então, existem inúmeros trabalhos que discutem fragilidade ambiental. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos essa base da ideia de fragilidade ambiental, trouxemos para cá, para uma análise mais aproximada entre turismo e geografia, tá? E criamos, a partir dessa fragilidade ambiental, né, uma paleta onde nós identificávamos a potencialidade daquela paisagem. Tá? Então, nós adaptamos... Seria como assim, uma matriz onde você analisa e depois o analisador, no caso, teu caso, você foi lá e pontuou, né? Tal local tem grau de potencialidade tanto. É esse tipo de matriz. Cada trabalho de campo e cada unidade de paisagem definida previamente tinha essa análise. Então, eu ia lá e dizia, bom, então de 0 a 10, na escala de 0 a 10, essa unidade de paisagem aqui, uso do solo, ela é 2. Porque ela é muito utilizada, ela tem muita agricultura pressionando a unidade. Né? Então, numa escala de... E aí estamos falando de potencialidade para o turismo de natureza. A gente precisa de paisagem né, o mais próximo, né, de algo que as pessoas queiram visitar. Né? Então, provavelmente, as pessoas que vão para fazer turismo de aventura no norte do estado, lá em Costa Rica, por exemplo, né? Se a pessoa chegar lá e tiver que atravessar um campo de soja, ela não vai. Né? Então, ela quer chegar, ela quer se surpreender com aquele, mesmo que aquele ambiente seja um ambiente semi-natural, né? Ou artificializado. Tá? Pois bem. Então, ao final de cada campo, a gente tinha uma planilha, essa planilha do mundo real, como eu disse, ia para o software, e o software nos dava, por meio de fórmulas, né, que nós criamos para o software, ele nos dava esses graus de potencialidade, ou níveis de potencialidade. Tá? Então, quem pegar as figuras vai perceber que quanto mais próximo do vermelho, mais fragilidade tem aquela área, menos potencial tem aquela área. Quanto mais próximo do verde, o verde mais claro, o verde mais escuro, mais potencial tem aquela área. E é interessante que nessa construção, especialmente do mapa da Serra da Bodoquena, que nós pegamos por ser
o mais expressivo, ou em tese, a mais expressiva unidade de paisagem do estado, das 10 que nós definimos, mesmo a Serra da Bodoquena, a partir dos parâmetros que nós inserimos no software para identificar a potencialidade, ele não disparava, por exemplo, em relação ao Cone Sul, por exemplo, alguma unidade de paisagem do Cone Sul. Por quê? Porque a gente já começava a perceber, em alguma medida, no entorno da Serra da Bodoquena, né, o avanço do agronegócio, né, especialmente da agricultura. Então, a gente não podia se furtar de colocar lá, bom, então aqui, ó, o uso da terra, a gente tem aqui próximo de 2. Então, o uso da terra na Serra da Bodoquena já era muito similar ao que a gente via aqui na Serra de Maracaju, muito similar. Né? Isso em 2016, por aí, tá? Que é quando nós estávamos trabalhando nessas questões. Então, ao final, a gente gera o mapa de paisagem, mapa da unidade de paisagem Serra da Bodoquena, e esse mapa ele apresenta, obviamente, aquilo que já era esperado, um conjunto de paisagens altamente significativas, com alta potencialidade para o estado, tá? Mas, diferente dos outros mapas, ele não apresenta para nós um modelo de média potencialidade, ele não gera, o modelo não gera. Então, ele fica todo no alta, né? Muito alta, média, né? Ele não apresenta baixa e aí vai tudo para o muito baixo, tá? E até hoje a gente se pergunta por que o modelo não gerou a baixa potencialidade, né? A gente ainda não chegou, não pegou esse mapa para gerar novamente com novos dados para tentar chegar numa equação mais próxima do mundo real, tá? Mas como nós fizemos a mesma aplicação para todas as outras 9 unidades de paisagem, nós mantivemos a Serra da Bodoquena sem a baixa potencialidade. Todas as outras tiveram baixa e muito baixa potencialidade. Então foi um negócio meio engraçado da Serra da Bodoquena. Então essa é a metodologia, o terceiro capítulo. Então, né, faço votos que quem quiser compreender um pouco melhor a metodologia, dê um pulo lá na tese, tá? Ela é toda autoexplicativa, eu diria. Tá? Ela é muito fácil de entender os aspectos, e aí eu acho que isso é graças à linguagem, né, do turismólogo, do bacharel em turismo e do geógrafo também, né, porque eu já me considero um geógrafo nesse momento em que eu estou escrevendo a tese, mas eu prezo muito pela linguagem menos rebuscada no sentido acadêmico, para que a pessoa que lê, qualquer pessoa que leia aquele material tenha a clareza do que está sendo proposto ali. Eu lembro da fala da minha revisora, de língua portuguesa, enfim. Ela disse bem assim, eu li a sua tese do começo ao fim e eu entendi, eu consigo já dizer para você, eu consigo entender o que você está propondo, entende? E eu falei, pô, ótimo, porque essa era a ideia desde o início, né? Partamos, então... Pelo processo que você explicou, conceitual, da metodologia, até chegar no quarto da potencialidade, muito interessante a forma, acho que é bem educativa assim, para quem está nos ouvindo, né? E aí você chega nesse mapa do zoneamento turístico, né? E você apresenta. Antes disso, falar em potencialidade é algo muito subjetivo. Sim. Muito subjetivo. Isso aqui tem potencial. Eu não aceitava isso. Para mim, não tem. Então, eu preciso ter clareza do que eu estou falando. Então, vamos lá. Aí eu tenho que dedicar também parte do trabalho à minha companheira, Patrícia. Patrícia sentou comigo dias e noites para a gente tentar chegar nessa fórmula, onde a gente, de fato, hoje tem uma fórmula. Não está publicado ainda, tá? Mas muito em breve a gente vai escrever sobre isso. Nós chegamos a uma fórmula para aquele modelo que nós estávamos propondo do que seria a potencialidade. Então, em relação aquele trabalho, hoje nós podemos dizer que nós sabemos do que se trata, do que se é de fato uma potencialidade ou não é. Porque essa palavra no turismo, ela ganhou aí um uso muito mal colocado, muito raso, né? Porque
virou assim, tudo tem potencialidade, mas potencialidade para quê? Para quê? Exato. Justifique, né? Se você falar assim, justifica, aí começa a complicar um pouco. É isso. Aí o zoneamento, que é o quarto capítulo da tese, o que nós fizemos então? Vamos pensar uma grande pizza, né, cara? Nós dividimos o estado em 10 fatias de pizza. Tá? Então a primeira era a Serra da Bodoquena, que foi alvo também, né, da metodologia. E aí nós dividimos em outras unidades de paisagem. Aí eu talvez não lembre as 9, tá? Faz bastante tempo que eu não toco nesse trabalho. Mas vamos lá, né? A gente dividiu em unidade Sucuriú-Aporé, lá no extremo norte do estado. Nós dividimos em unidade as várzeas do Ivinhema, tá? Unidade de paisagem das várzeas do Taquari, do Alto Pantanal, ali na região de Coxim, Sonora. Coxim, Sonora, tem um outro município onde está a Cachoeira da Água Branca também, nós tivemos a oportunidade de ir lá conhecer, foi muito bacana. Tá? Daí pegamos o Baixo Pantanal, que aí pega... Pedro Gomes, né? Pedro Gomes. Pedro Gomes. Baixo Pantanal, aí temos Serra da Bodoquena, eu já citei, aí temos Serra de Maracaju, temos ali Miranda, chamou de Depressão do Miranda, porque é de fato uma depressão. Aí temos do sul do estado, aqui temos a Mambai, e, salvo engano, temos ainda uma última ali na região de Naviraí. Tá? Então, nós dividimos de fato o estado, e nós fomos em todos esses lugares, nós andamos por aí e temos dados de campo para poder... E lembrei que o noroeste do estado lá, o Amolar, tem também? Qual a região que está ali? Está Alto Pantanal? O Amolar nós trabalhamos como Alto Pantanal, tá? Mas como eu não consegui o Amolar. Sim, eu lembrei porque eu acho que a foto da tese se remete a isso, né? Exato. E aí eu agradeço aqui a professora Patrícia Martins, lá da UEMS, ela foi até o Amolar, e como ela conhecia a proposta, ela fez um conjunto de imagens e de leituras, né? Trouxe para mim em relação ao Amolar. Então, o Amolar, infelizmente, não deu para ir. Eu queria muito ir, como quero até hoje, eu ainda não conheço o Amolar. Mas o Amolar tinha uma série de elementos de diferenciação do restante do estado que eu ainda quero conhecer. Especialmente as questões de altimetria do estado. Né? Então, está lá no Amolar, o ponto mais alto do estado, 1.061 metros, né? Então, eu queria ter ido para conhecer a parte hidrográfica do Amolar, né? Todo esse conjunto hidrográfico que o Pantanal viabiliza a partir da sua cheia, né? Da sua seca também. Então, eu não consegui. O Amolar foi o único ponto mais... Né? Agora, Estrada Parque aqui em Miranda não... Aquidauana, as estradas vicinais que tinham relação com os pantanais ali do estado, todas elas foram objeto de visitação. Você tocou no Amolar, exatamente a única parte do estado que eu não visitei. Porque até eu me lembrei, porque a gente hoje está sendo muito usado o Amolar aí, falando de potencialidade, né? Que talvez é aquela história, ninguém se discute, porque o Amolar talvez seja o Pantanal mais selvagem atualmente. Exatamente, né? É o Pantanal natural. E o governo usa isso como promoção aí do turismo e tal, mas assim, por enquanto, de forma geral, infraestrutura zero ainda para se visitar, né? Tanto é que é difícil o acesso. Eu disse que o Pantanal do Amolar, o Amolar em si, né, pelo IHP lá, é um exemplo de ecoturismo, porque ele é uma unidade de conservação também. Pouca gente sabe, né? Tem uma reserva estadual ali chamada Eliezer Batista, né? Do pai do Ike Batista, né? Que foi uma reserva que foi doada, uma área que foi doada ao Estado como compensação ambiental, né? Das atividades da MMX aqui na época, né? Aqui no Estado. Então, o Amolar tem uma história bem interessante, tem uma série de aspectos sociais lá também que precisam ser muito bem analisados.
Mas, de fato, o Amolar guarda, na minha opinião, voltando lá no primeiro ponto, né? Guarda, na minha opinião, um dos poucos atrativos chamados ecoturísticos, de fato, que a gente tem aqui no estado. Bom, então, voltando à ideia da grande pizza, né? Então, dividi o estado em 10 partes e disse, bom, então, que recheio tem aqui em cada uma dessas fatias aqui? E aí a gente foi fazendo uma análise, né? Então, pegando aqui, por exemplo, os Curiú-Aporé, né? A gente tinha informações, e depois a gente pôde ir em loco lá identificar, que o Rio Sucuriú, por exemplo, o Rio Aporé e o Rio Sucuriú, eles tinham iniciativas de atividades lá de turismo de aventura, por exemplo, né? De observação de vida selvagem. A gente já conhecia Costa Rica, desceu até Costa Rica e percebeu toda aquela estrutura do Parque Natural, do Parque Municipal do Sucuriú, né? E também os problemas. Depois nós fomos até o Parque Estadual das Várzeas do Taquari, visitamos ali toda os cânions do Engano, fomos até o Parque Nacional das Emas, identificar as questões que eram próximas e distantes, né, da realidade daqui, Alcinópolis. Depois descemos ali até as Monções, né, o território das Monções ali no norte. Depois fomos à Água Branca, lá em Pedro Gomes, até Sonora, voltamos em Coxim, fizemos atividades ali no Pantanal, no Pantanal ali em Coxim, né? E assim foi em cada parte do estado. Então, todos os elementos que eram considerados importantes, que a gente tinha conhecimento, e aí teve todo um trabalho de levantamento bibliográfico, né? De teses, dissertações, de matérias jornalísticas. Até mesmo o YouTube foi usado já naquela época como uma fonte bibliográfica. Então, eu ia lá no YouTube e colocava lá, bom, turismo de natureza, município tal, bom. E aí apareciam essas experiências e a gente ia atrás quando estava em campo para poder conhecer. Né? E aí eu fui definindo, né, quais eram as potencialidades, né, de cada uma das unidades de paisagem ao qual o estado havia sido dividido, né, Nosnin? Então, você pega, por exemplo, o Baixo Pantanal, tem lá as atividades que hoje o Instituto Mamed já realiza lá há bastante tempo, está catalogada lá como um elemento de potencialidade. A gente nem falava em rota bioceânica naquela época ainda, de maneira efetiva. Né? Então, isso provavelmente, pegar o Baixo Pantanal como unidade de paisagem e pegar tudo que eu escrevi lá, hoje eu teria que reescrever aquele lugar, porque provavelmente tudo que eu escrevi sobre potencialidade para o turismo de natureza lá já não cabe mais. Né? Ou vai passar por uma transformação imensa, né? E aquilo lá vai deixar, de certa maneira, de ser o que foi naquele momento. Tá? Agora, pode falar. Não, assim, você fez trabalho, você falou que teve financiamento do Estado e está com eles esse trabalho. Você acredita ou sabe se isso ele pode ou deve ser usado, por exemplo, para o Estado quando faz uma gestão ou um planejamento aí da questão de definir regiões, por exemplo, turística? É muito útil para isso nesse momento, né? Sim. Aí o que ficou de trabalho final? Qual foi a nossa decisão? Uma vez que as 10 unidades foram delimitadas geograficamente, com seus elementos geográficos de importância, com o seu nível de potencialidade, nós achávamos naquele momento que a gente precisava de um material mais didático, justamente para responder essa tua pergunta. Né? E aí o que nós fizemos? Nós criamos um mapa do estado gigante a partir daquele mapa de potencialidade. Aí pegamos aquela metodologia de pictogramas do Ministério do Turismo, né? Então a gente foi lá e foi colocando os pictogramas nos lugares onde a gente havia passado e havia percebido a potencialidade para determinada atividade relacionada ao turismo de natureza, tá? E aí eu preciso dizer que aqui no turismo de natureza nós abrimos, né, para uma série de tipologias que a gente trabalha de fato em turismo de natureza,
pesca, observação de mamífero, nós emprestamos do ecoturismo e de aves também, mas pesca esportiva, balonismo, asa delta, canyonismo, rapel, rafting e tudo mais. Então, em cada lugar que nós tínhamos identificado essa potencialidade, nós íamos colocando um pictograma. Tá? Então, ao final, a ideia do zoneamento que nós temos mais didática, né? Porque o zoneamento foi feito a partir do delineamento das unidades de paisagem. Mas, para ser mais didático ainda, nós criamos esse mapa, onde tem todas as informações, tem lá os pictogramas em cima de cada ponto do estado, dizendo quais eram os potenciais a serem explorados pelo estado, né? A partir daquelas indicações, o que era bom para turismo rural, o que era bom para turismo, para cavalgada, para... enfim, tá? Tem tudo lá. E aí, nós criamos do lado uma legenda, né? Então, tem do lado ali uma legenda onde cada tipologia que foi colocada no mapa está ali dizendo por que ela é possível, tá? E onde efetivamente ela é possível. Tá? Então, isso está na mão do governo do estado. Eu vou dizer aqui para você eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, né? Mas eu fiquei chateado porque não se dá absolutamente crédito a muita coisa para as pessoas nesse estado, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de dar o crédito às pessoas aqui, né? Mas tudo bem. O Paxixi inaugurou um voo de balão esses dias atrás. Sim. Tá? Se você pegar o mapa da minha tese, que foi publicado em 2018, tá? Toda a região do Pantanal ali, ela é considerada como uma região de potencialidade para o turismo aéreo. Tá? Toda ela. E tem pictogramas de balão em cima de Aquidauana, em cima de Corumbá. Entende? Então, em 2018, a partir da observação, e aí eu tive uma breve formação sobre turismo aéreo quando trabalhei na UEMS, tive várias vezes, né, o que é turismo, o que é o vento ascendente, o que é vento descendente, como é que se observa isso em campo, né? E tudo isso está anotado desde 2018. Olha, aqui no Morro do Paxixi há uma possibilidade por conta do vento ascendente em boa parte do ano, pouca incidência de vento descendente, ou seja, aquele vento que derruba o balão ou põe o balão para baixo. Então, tudo isso foi levado em consideração para colocar aquele pictograma naquele lugar, naquele ponto, sabe? E aí vem agora, tem uma empresa operando balonismo lá em Aquidauana, eu fico muito feliz, porque, de fato, a tese, nesse ponto e nesses pontos onde a gente foi analisando ícone por ícone, ela estava certa. Já estava no levantamento feito, né? Já. Então, nesse sentido, é o que o governo do estado pode sim utilizar o material, que apesar de ter sido escrito por mim, né, e ter tido todo um apoio técnico da Patrícia na construção dos mapas, né, o layout nós definíamos, os dados, e aí ela gerava a partir daí. E eu tenho que dar esse crédito, né? Já que eu estou dizendo que nem todo mundo dá crédito, eu preciso dar. Só que em trabalhos de campo eu tive mais de 10 companheiros diferentes, né? Então foi um trabalho, sim, multidisciplinar, interdisciplinar, a gente até pode dizer, porque esses companheiros ajudaram demais, né? Também geógrafos, turismólogos, né? E de outras formações também, gestão ambiental, que ajudaram bastante a definir e a dar uma definição mais próxima do que a gente achava ideal para o mundo real que nós estávamos observando, dessas unidades de paisagem, enfim, desse modelo de zoneamento que depois foi validado. Legal, professor. Vamos deixar... O trabalho vai estar aí, né? Espero que o pessoal veja o vídeo aí e possa baixar o trabalho para dar... Tá, beleza. Muito bem, obrigado por participar do nosso canal. Até uma próxima, então. Eu que agradeço, Nosnin. Muito boa iniciativa. Espero que tenha longa vida.